abrirmos a Bíblia Sagrada na Epístola do Apóstolo São Paulo aos irmãos em Éfeso, Epístola aos Efésios, no capítulo 5, Efésios capítulo 5, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, tenham ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem esperança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, só o referir já é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Podeis assentar, meus amados e amadas. Como é bom estarmos na presença do Senhor, como é bom te ver aqui. Temos vários dos nossos irmãos e irmãs que ainda estão vivendo as merecidas férias. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs, que podem tirar as suas férias, descansar um pouquinho, porque com certeza teremos um ano de muito trabalho, um ano de muitas batalhas, mas uma coisa certa: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Já somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus amados, nós temos vários trabalhos a fazermos hoje, de sorte que eu não quero me delongar muito, mas aqueles que eu ainda não encontrei neste novo ano, eu quero desejar que 2022 seja de muitas alegrias, de muita paz, de muita prosperidade, de muito avanço, de melhora, de crescimento. Eu desejo que você seja muito abençoado, muito abençoada neste ano de 2022. E eu tenho certeza absoluta que seremos, todos nós, em nome de Jesus. Meus amados, eu estava orando ao Senhor e pedindo ao Senhor uma palavra. E o Senhor me conduziu para esse texto
diversas vezes já preguei e mesmo aqui já ensinei sobre o ponto alto desta leitura que nós fizemos. O versículo mais marcante, o versículo mais emblemático, o versículo central desta leitura que nós fizemos é o versículo de número 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E sempre que eu falo sobre esse texto, eu brinco que há pessoas que colocam a vírgula no lugar errado e, portanto, faz uma exegese bem pessoal desse texto, né? Há aqueles que olham para esse texto e leem: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, e colocam a sílaba tônica, colocam a força na palavra ou no verbo embriagar. Para esses, pode-se beber à vontade, desde que não se embriague. Então há um acento no não vos embriagueis. Se não embriagar, pode. Outros colocam o acento no vinho. Então falam assim: não vos embriagueis com o vinho. Com cerveja, com uísque, com vodka, pode. Tem gente que coloca na contenda. Então fala: não vos embriagueis com o vinho que há contenda. Se não tiver contenda, pode tomar à vontade. Então, se não for da cidade de contenda ali, manda ver. Mas na verdade esse texto, ele nem tem por foco a questão do vinho ou da bebida propriamente dita. Já preguei, já ensinei aqui que a cidade de Éfeso é uma cidade com características muito próprias. Boa parte das cidades gregas, muito especialmente aquelas que eram capitais de estados ou de províncias gregas, elas eram marcadas pela miscigenação, por terem pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as culturas e também de todas as filosofias. Então nós pegamos Atenas, nós pegamos Esparta, nós pegamos todas as cidades capitais gregas e nós vamos ver uma miscigenação de raças e uma miscigenação de filosofias. Em Atenas mesmo, quando Paulo está em Atenas, a gente retrata isso em Atos dos Apóstolos, o texto de Lucas faz questão de mencionar que Paulo foi levado ao Areópago e discutiu com estoicos e epicureus. E quando nós lemos a dissertação de Paulo falando sobre Jesus, nós encontramos Paulo refutando pelo menos 3 escolas filosóficas num único discurso ali em Atenas. Ele bate nos estoicos, ele bate nos epicureus e ele bate nos sofistas também, porque Atenas era marcada por todas as escolas filosóficas estavam ali, todos os povos estavam ali. E essa era a marca registrada da maioria das cidades que eram capitais gregas. Éfeso era uma das capitais gregas. E Éfeso era a capital mais a leste do Império Romano. Portanto, ela era a capital de toda a parte do Império Romano que compreendia a Ásia. Então, todas as províncias da Ásia, todas as cidades da Ásia que pertenciam ao Império Romano, a capital era Éfeso. Mas Éfeso tinha uma marca. Éfeso não se miscigenou muito. Éfeso não se misturou muito. Éfeso tinha uma escola filosófica que ganhou corpo em Éfeso, e ganhou um corpo tão grande que arrebatou para si, trouxe para o seu pensamento todos os moradores de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade
eminentemente dominada pela filosofia estoica. Ela não miscigenou, não tinha as outras filosofias, tinha a filosofia estoica. Ela tinha alguns cultos a alguns deuses, mas também não eram muitos os deuses. Éfeso tinha o culto mais forte, que era a deusa Diana, e tinha um culto muito forte que era ao deus Dionísio. Em grego, Dionísio, em latim, ou para os romanos, o deus Baco. Então nós temos aqui nesse texto duas marcas bem trazidas e propositalmente trazidas pelo apóstolo Paulo à discussão. Paulo está dissertando nesse texto sobre uma dualidade. Ele está falando sobre os filhos das trevas e os filhos da luz. E ele fala sobre as obras que praticam os filhos das trevas, e ele fala sobre as obras que praticam os filhos da luz. Nesse texto, ele aborda um problema muito particular da igreja de Éfeso. Quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre isso, pode comprar o comentário Atos do Novo Testamento. Você vai dar uma lidinha ali, você vai ver que eles dissertam com maior profundidade sobre esse problema encontrado aqui em Éfeso. Mas qual era a verdade? A filosofia reinante na cidade de Éfeso era a filosofia estoica. Para os estoicos, o homem sábio, o homem de um nível superior, o homem que se destaca, o homem inteligente, é o homem que não se rende às emoções. A palavra mais forte na filosofia estoica era o logos, a lógica. Portanto, nada daquilo que fosse ilógico ou daquilo que fosse metafísico não era acreditado, pelos estoicos. Para os estoicos, o que era válido era aquilo que era provável cientificamente. Os estoicos foram os pais do cientificismo. Pode-se dizer que foram antecipadamente, muito antecipadamente, mas quase que os precursores do iluminismo, que é um momento ali no século XVI, onde a metafísica é engolida pela lógica, pela racionalidade, pela ciência, pelo cientificismo. Os estoicos são pais desse tipo de pensamento. E para o estoico, o cidadão sábio, o homem sábio, a mulher sábia, é aquela ou é aquele que não se deixa dominar pelas emoções, que não se deixa reger pelas emoções, que só aceita a ciência, só aceita aquilo que é provável cientificamente. E o estoicismo apregoa algo chamado de atanaxia ou ataraxia, que traduzindo é aquilo que nós costumamos dizer às vezes a respeito do comportamento um tanto quanto europeu dos moradores da nossa região aqui, muito especialmente Curitiba. A gente costuma definir como são mais fechadões. Não é assim que a gente fala? É mais fechadão. Outros se arriscam a dizer assim: é mais frio. O povo do sul é mais frio, é mais europeu, não é muito afetuoso, não é muito de abraços, não é muito de sorrisos. A gente tem um pouco esse tipo de pensamento, não é verdade? Que o povo do sul é um povo mais geladão, mais friozão, mais distante um pouco. A ataraxia é isso, é um homem, uma mulher que não se deixa dominar pelas emoções. Não é que não tenha emoções, mas não se deixa dominar, não expressa, não põe para fora.
o homem e a mulher ataráxico, o homem e a mulher ataráxica, é aquele ou é aquela que não demonstra as suas emoções. É comedido, é comedida, é contido, é contida, é fechadão. Essa era a realidade dos moradores de Éfeso. Essa era a realidade da escola estoica. Essa era a realidade da filosofia reinante em Éfeso. Acontece que o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, indo com destino a Jerusalém, ele passa em Éfeso. E em Éfeso ele dá origem, ele funda uma igreja. Uma igreja que inclusive nos desperta para uma curiosidade teológica, aqueles que gostam de perquirir, gostam de perguntar, fazer indagações teológicas, porque existe um critério na escrita, tanto grega quanto hebraica, de que quando se citam nomes de pessoas num mesmo texto parentético, o primeiro nome que é citado é o nome do líder. Os que vêm depois são os subordinados, são aqueles que trabalham com o líder. Isso é usado, esse critério inclusive é usado para se ler Atos dos Apóstolos. Quando você começa a ler Atos dos Apóstolos, inclusive, você vê que Lucas sempre se refere, quando estão Barnabé e Paulo no mesmo parágrafo, Lucas cita Barnabé primeiro. É Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Por quê? Porque o Barnabé era o pastor presidente, o Paulo era o copastor. O Barnabé era o mentor, o Paulo era o mentoreado. No meio da primeira viagem missionária, é que Lucas inverte essa posição e passa a citar dali para frente sempre Paulo e Barnabé. Por quê? Porque nessa forma de escrita, tanto hebraica quanto grega, Paulo assumiu o comando da caravana. Paulo passou a ser o pastor presidente e o Barnabé passou a ser o copastor. Essa é a leitura que se faz do texto bíblico e esse é o critério que se usa para fazer a leitura do texto bíblico. Fica uma curiosidade na fundação da igreja de Éfeso, e é só para despertar uma curiosidade mesmo, não é para despertar polêmica, ainda que desperte, que Lucas, ao citar os pastores da igreja de Éfeso, que ficam pastoreando a igreja de Éfeso, a mando de Paulo, ele cita Priscila e Áquila. Ou seja, ele cita primeiro o nome da Priscila, que se aplicado o critério de escrita, tanto hebraica quanto grega, pode fazer entender que a pastora fosse a Priscila, e o Áquila fosse o copastor. Mas isso aqui é só para as mulheres brigarem bastante, estudarem bastante, pararem o pé e defenderem aí o seu território, com o qual eu concordo. Mas, colocada essa polêmica para se levar avante, Paulo fundou a igreja em Éfeso e colocou ali pastores, a Priscila e o Áquila. E viajou. Por aquela igreja de Éfeso passaram pregadores poderosos. E quando nós lemos os historiadores da história da igreja, da primeira história da igreja, nós vamos ver que a igreja que nasce em Éfeso é uma igreja muito pujante.
É uma igreja muito vibrante, é uma igreja muito cheia do poder de Deus, onde os dons espirituais se manifestavam de modo abundante. É de fazermos crer que a Priscila fosse canela de fogo e o Áquila também. Então era uma igreja cheia de vibração, cheia de poder, cheia de graça, com curas divinas, com batismo com o Espírito Santo, cheia de vibração espiritual. Acontece que os dias passam, e com o passar dos dias, a tendência natural é que haja uma acomodação. O povo costuma brincar que com o balanço da carroça, as melancias se ajeitam, né? E o tempo ele é responsável por produzir uma certa acomodação. E às vezes essa acomodação também acontece no campo espiritual. E o que nós lemos na Bíblia a respeito da igreja de Éfeso é exatamente que a igreja de Éfeso acomodou-se demais. Nós podemos ver isso nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, se você abrir a Bíblia, em Apocalipse no capítulo 2. Porque em Apocalipse capítulo 2, o próprio Cristo está falando com a igreja de Éfeso. E é ali ainda no primeiro século. E Cristo está dizendo no capítulo 2 a respeito desta igreja que nasceu em Éfeso. Ele está dizendo: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Veja bem que Jesus está elogiando a igreja de Éfeso. E Jesus continua dizendo: e sei que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. É uma igreja apologética, uma igreja que defende a teologia bíblica, que não aceita aqueles que se declaram apóstolos, mentirosamente não são. É uma igreja que prova aqueles que são falsários do evangelho. E Jesus continua dizendo: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Se nós pularmos o versículo 4, pularmos o versículo 5, formos ao versículo 6, Jesus continua elogiando a igreja, dizendo: tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas, segundo Joséfo e outros historiadores do primeiro século, é uma seita que foi fundada por Nicolau. E segundo os historiadores, Nicolau foi um dos 7 diáconos escolhidos lá no início da igreja. Esse diácono, em algum momento da sua vida, se desviou e fundou essa seita. E essa seita foi uma das seitas que não aceitaram a decisão do Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém, quando houve aquela briga na igreja em Jerusalém para decidir como é que faríamos com os judeus que aceitaram o evangelho e com os pagãos que aceitaram o evangelho, porque os judeus queriam que os pagãos também se circuncidassem, guardassem o sábado, etc. O Concílio de Jerusalém se reuniu e disse: olha, vamos fundar aqui o duplo rito. Judeus continuam praticando o judaísmo, aqueles que não são judeus não estão obrigados ao judaísmo, não tem que se circuncidar, não tem que guardar o sábado, não tem que guardar as normas judaicas. Mas uma coisa é doutrina. O que foi que o Concílio de Jerusalém elegeu como doutrina? A pureza sexual e guardar-se das coisas sacrificadas aos ídolos. Portanto, isso foi o que o Concílio de Jerusalém determinou. Tanto judeus quanto pagãos que vieram para o cristianismo não podem cometer adultério, não podem cometer impureza sexual e não podem
participar de coisas sacrificadas aos ídolos. Foi contra isso que os nicolaítas se rebelaram, muito especialmente contra a impureza sexual. Nicolau apregoava que para ser crente não precisava se guardar sexualmente, não. Poderia continuar fornicando, adulterando e aprontando, e então por causa disso, a igreja de Éfeso repudiou os nicolaítas, e o próprio Senhor Jesus diz: eu também odeio o pensamento dos nicolaítas. Mas eu deixei 2 versículos que eu pulei, porque esses 2 versículos falam do defeito da igreja. Tudo que Jesus fala aqui são elogios a respeito da igreja de Éfeso, mas no versículo 4 e versículo 5, Jesus aponta qual é o único defeito da igreja de Éfeso. Jesus diz no versículo 4: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E o que Jesus quer dizer com esse primeiro amor? Quando nós vamos estudar isso com mais profundidade, nós descobrimos que o que Jesus está falando é que era uma igreja vibrante, era uma igreja feliz, era uma igreja avivada, era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja que tinha sorriso no rosto, uma igreja que sabia amar e servir com lealdade, com carinho, com dedicação, com vibração, com esforço. Era uma igreja avivada. Mas, com o passar dos dias, se acomodou, e infelizmente, nessa sua acomodação, a igreja de Éfeso voltou a praticar a ataraxia, voltou a praticar aquilo que os estoicos praticavam: o cientificismo, o tecnicismo. Só acredito na lógica, só acredito naquilo que é provável cientificamente. Voltaram a ser uma igreja que não se emocionava, que não abria espaço para um culto de verdadeira adoração em coração ao Senhor. E é por isso que o Senhor Jesus diz: eu tenho contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês se tornaram ataráxicos, vocês se tornaram frios, vocês se tornaram gelados, vocês se tornaram cientificistas, tecnólogos. E o Senhor Jesus vem e diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra onde foi que vocês erraram. E o Senhor Jesus diz: arrepende-te e volta às primeiras práticas. Volta a fazer aquilo que vocês faziam. Voltem a orar como vocês oravam. Voltem a sorrir como vocês sorriam. Voltem a amar como vocês amavam. Voltem a adorar como adoravam. Voltem a falar línguas estranhas como falavam. Voltem a profetizar como profetizavam. Voltem a enfrentar os demônios como enfrentavam. Voltem a expulsar os demônios como expulsavam. Voltem a curar os enfermos como vocês curavam. Voltem às primeiras práticas. Voltem a fazer aquilo que vocês faziam quando vocês eram avivados, quando vocês eram novos convertidos, quando vocês tinham conhecido Jesus. Voltem às primeiras práticas. Então, esse é o problema apontado por Jesus na igreja de Éfeso. Mas quando nós vamos ler os historiadores aprofundam um pouco mais isso. Eles dizem o seguinte: que a igreja de Éfeso não é diferente de todas as demais igrejas na história. O que é que acontece com uma igreja, qualquer que seja ela, em toda a história da igreja, quando ela começa a perder o seu vício, quando ela começa a se acomodar demais,
quando ela começa a ficar fria demais. O que é que essas igrejas normalmente buscam? Quando uma igreja se dá por fria, quando a igreja se dá por desanimada, quando a igreja se dá por esfriada, o que é que se busca fazer? Normalmente, na esmagadora maioria dos casos, começa-se a procurar onde é que está o defeito. Por que a nossa igreja está assim? Por que a nossa igreja esfriou? E isso ao longo dos 2000 anos de existência da igreja. Como é que a gente faz para avivar a nossa igreja? E aí entram as formas de avivamento técnicas. Isso acontece nos 2000 anos de existência da igreja. Toda igreja que se esfria, ela começa a procurar técnicas de avivamento. E se a gente for olhar na história dos 2000 anos da igreja, a gente vai encontrar diversas técnicas, diversas. Mas quase sempre essas técnicas vão parar num lugar chamado liturgia. Toda vez que uma igreja esfria, as pessoas já apontam o dedo para a liturgia. Tem que mudar a liturgia, pastor. Tem que mudar a liturgia. Aí uns dizem, olha, tem que colocar mais luz. Outros falam, tem que colocar menos luz. Ó, tem que colocar luz colorida. Não, tem que colocar luz preta. Ou tem que colocar luz branca. Não, pastor, é o seguinte, nós temos que bater palma. Não, nós temos que parar de bater palma. Pastor, nós temos que ficar em pé. Não, nós temos que ficar sentado. Não, é melhor de joelho. E começa a buscar 1001 invenções. É normal. A coisa mais normal. De geração em geração, é sempre a mesma coisa. Eu que já morei em tantos lugares e já convivi com tantas gerações, sempre a mesma coisa, vai bater lá. Tem que mudar a liturgia, tem que mudar não sei o que, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E é sempre por aí. Pastor, o senhor é contra mudanças litúrgicas? Eu não sou contra nada. Eu sou só contra o pecado. Contra o pecado, contra Satanás, eu sou radicalmente contra. O resto a gente conversa sobre tudo. Mas a gente não pode colocar remendos onde não é o furo. Não adianta você ter um pneu furado, você colocar o remendo no lugar onde não é o furo, não adianta. E querer mexer com liturgia, querer mexer com iluminação, querer mexer com som, com mídia, com não sei o quê, para avivar uma igreja é a pior bobagem. É colocar furo, colocar remendo onde não tem o furo. Porque não é uma questão técnica, não é uma questão física. E segundo os historiadores, a igreja de Éfeso caiu na armadilha de procurar remendos na sua liturgia. Quais eram os dois grandes cultos que havia em Éfeso? Culto a Diana e culto ao Dionísio. Dionísio, ou Baco, era o deus do vinho. E o culto do Dionísio era muito avivado. Porque acreditava-se que o Dionísio habitava dentro do vinho. Então, quanto mais Dionísio a pessoa adquirisse, mais cheia do Dionísio ela ficava. Então, os irmãozinhos do culto a Dionísio mandava ver. Como diz lá no interior do meu Paraná amado, manguaçavam, enchiam a cara. E é lógico, né, que vai ficando animadinho. Imagina, né? Aquele cara que é tímido, toma ali uns 2 copos de Dionísio, ele já fica sorridente, né?
Aqueles que são brancos já ficam vermelhos, né? E assim vai. E as piadas fluem, e o sorriso flui, e antes de dormir, o cara fica que é só alegria. E os irmãozinhos falaram, mas o culto do Dionísio é muito legal. Irmã Priscila do céu, pastora, o culto do Dionísio é 10, a gente está bombando. A gente tem que copiar, porque está bombando, porque é sempre assim. Nos 2000 anos de história da igreja, é sempre assim. Onde é que está bombando? Vamos copiar. E os irmãozinhos da igreja de Éfeso, então, começaram a dar uma alegrada. Umas 2 ou 3 talagadas antes de ir para o culto, e a igrejinha de Éfeso ficava alegrezinha. Para tentar vencer a ataraxia, para tentar vencer a sua própria morbidez. E é por isso que o apóstolo Paulo vem dizendo, meus amados, está tendo uma certa discussão aí, está tendo uma certa contenda entre aqueles que acreditam que copiar o culto do Dionísio é melhor ou é pior. E o apóstolo Paulo vem e diz, o que vocês precisam não tem a ver com liturgia. O que vocês precisam não tem a ver com vinho. O que vocês precisam não tem a ver com álcool. O que vocês precisam não tem a ver com técnica. O que vocês precisam não tem nada a ver com invencionice. Apóstolo Paulo, o que vocês precisam é ser cheios do Espírito. Quer avivar o culto? Encha-se do Espírito. Quer animar o teu ministério? Encha-se do Espírito. Quer voltar a orar com alegria? Encha-se do Espírito. Quer voltar a profetizar? Encha-se do Espírito. Quer voltar a expulsar demônios? Encha-se do Espírito. Quer voltar a falar em línguas estranhas? Encha-se do Espírito. Quer ter uma vida de poder? Encha-se, 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 encha-se do Espírito. E eu já vou caminhando para o final. Mas aí nessa dualidade entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos das trevas são aqueles que ficam buscando alegria onde não tem alegria. Ficam buscando remendos em lugares errados. E é para esses que ficam buscando remendos em lugares errados, é que o apóstolo Paulo diz, é típico deles a impudicícia, toda sorte de impurezas, cobiça, conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, inconveniências, incontinência, impureza, avareza, idolatria. Tudo isso é típico dos filhos das trevas, daqueles que estão andando sem luz, daqueles que estão afastados do Espírito de Cristo. Mas Paulo vem dizendo, vocês antigamente eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz.
E aí ele vem dizendo: aquele que anda como filho da luz é aquele que enche-se do Espírito. E aquele que enche do Espírito, ele anda prudentemente, no versículo 15. Ele não anda com os nécios, mas ele faz-se viver como sábio, conforme o versículo 15. Aquele que anda no Espírito, ele não perde tempo, ele reme o tempo, porque ele sabe que os dias são maus. Aquele que anda no Espírito não é insensato, mas ele anda segundo a vontade do Senhor. Caminhando para o final desta palavra, ele vem dizendo: aquele que enche do Espírito, ele fala com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Aquele que anda no Espírito, ele entoa hinos e cânticos espirituais. Aquele que anda no Espírito, ele anda sempre dando graças ao Senhor, nosso Deus e Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem lhe concedido. Aquele que anda no Espírito sabe ser agradecido, sabe adorar, sabe louvar, sabe bendizer, sabe cultuar, sabe bendizer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que anda no Espírito, ele não é egoísta, ele não pensa em si mesmo. Aquele que anda no Espírito, ele sabe o que é amar e servir. No verso 21, o salmista, ou melhor, Paulo termina dizendo: se vocês são cheios do Espírito, vocês não têm problema nenhum em servir um ao outro. Com essas palavras eu encerro essa meditação desta noite. Quero convidá-los a estarmos em pé, por favor. Meus amados, o ano de 2022 já se apresentou para nós. E se eu pudesse, em uma única frase, deixar um conselho para todos os nossos irmãos que estão aqui, para todos os nossos líderes que vieram nessa primeira ceia do ano de 2022, eu deixaria o seguinte conselho: vamos buscar do Espírito, vamos nos encher do Espírito, vamos nos encher do Espírito. Com o Espírito Santo em nossas vidas, nós somos imbatíveis, imbatíveis, imbatíveis. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Santíssimo Deus eterno Pai, eu quero te dar graça, Senhor, por este momento de meditação, ainda que rápida e simples na Tua Palavra, mas onde o Senhor ministra ao nosso coração, e onde o Senhor nos faz lembrar o fundamento da nossa vida de salvos pentecostais. Sermos cheios do Teu Espírito é tudo que precisamos. Sermos cheios do Teu Espírito é tudo que anelamos. Sermos cheios do Teu Espírito é tudo que honramos, é tudo que pedimos. Sermos cheios do Teu Espírito é tudo que buscamos. Sermos cheios do Teu Espírito, Senhor, é tudo que nossa alma precisa, é tudo que nosso ministério precisa, é tudo que a nossa vida precisa, é tudo que a nossa família precisa, é tudo, Senhor, que nós precisamos. É que o Teu Espírito habite em nós, nos encha, nos complete, a ponto de derramar. E derramando de nós, jorre sobre a nossa família, sobre os nossos vizinhos, sobre os nossos parentes, sobre os nossos amigos, sobre os nossos colegas de escola, sobre os nossos colegas de trabalho. Oh Senhor, superabundando em nós, que o Teu Espírito jorre e abunde sobre a vida de todos aqueles que nos cercam, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. A Ele a glória.